puede? A série biográfica do Chespirito é o maior lançamento do ano, sem dúvida alguma. Bom, pelo menos dentro desse universo que a gente tanto ama, é claro. E agora saíram mais imagens, mais novidades e também tem mais umas polêmicas. Outra vez o sabugo de milho! Bora dar uma conferida em tudo isso, então já se prepare para pegar a sua estrela de bom menino e vem com a gente. Se você tá boiando completamente nesse assunto de série do Chespirito, nem sabe do que eu tô falando, caiu de paraquedas por aqui, relaxa que eu te refresco os miolos. Desde o começo do ano passado tem rolado imagens de gravações, vimos o elenco caracterizado, tem muita coisa interessante. Agora eu só preciso reforçar um ponto que é muito óbvio, mas eu ainda continuo lendo coisa do tipo: ah, mas por que estão regravando Chaves? Ah, mas nada bate o original. O original do quê, meu filho? Seu bêbado! É uma série sobre o Chespirito, sobre a vida dele, do artista. Então vão retratar diversos períodos da vida, até a infância. Tem gente já acreditada ali, criança, vivendo o pequeno Roberto Gomes Bolanhos. Então vão passar por vários momentos e é lógico, vão retratar momentos de Chaves, de Chapolin, de outras obras, mas assim, só pontualmente dentro da série, de um jeito que faça sentido contando a vida dele, até porque são pontos muito importantes da vida do Roberto. Mas não, ninguém tá regravando Chaves, tá? Não vão regravar, fazer remake de nenhuma história, nenhum episódio específico. E mais recentemente, o que deixou todo mundo eufórico foi o lançamento desse teaser. 20 minutos. ¿20 minutos? ¿No era una hora más? Rubén. Salimos en 20. 20 minutos. Maggie, cambiaron los planes, debemos salir antes. ¿Y Roberto ya está listo? Pues, no sé. Ahorita yo hablo con él. Bueno, pues a ver si tú logras levantarle el ánimo. Lujita, salimos en 20 minutos. Ya estoy lista. Edgar, 20 minutos. Bon Dieu, en 20. Roberto, ¿se puede? Esse trecho mostra o pessoal se preparando para a Caminhada da Solidariedade, que rolou na Colômbia em 1981. Esse evento foi gigantesco, todo mundo foi para as ruas para ver o elenco do Chespirito, eles eram superastros total. Eu já falei mais a respeito disso no vídeo que está aqui no card, mas o que deixou todo mundo intrigado, porque comeram muito trigo, foi o seguinte: afinal de contas, quem é esse cara que anda pelo corredor falando com todo mundo, 20 minutos, até chegar na porta do camarim do Roberto? O monstro do espaço. Alguns apostaram que seria o Henrique Segoviano, diretor do programa. Mas eu já tinha falado que isso provavelmente não era verdade, porque na época da Caminhada da Solidariedade, em 81, o Henrique já nem era mais diretor de Chaves e Chapolin. E outra coisa é que o cara era diretor de cena dentro do estúdio, dos seriados e tal. Por que ele estaria fazendo esse trabalho de produtor executivo, chamando todo mundo, fazendo turnês e tal? Nem seria função do Henrique fazer isso. E outras pessoas falaram que talvez seria o Horácio Gomes Bolanhos. E o que eu estou dizendo? Aqui já fazia muito mais sentido, porque o Horácio era o cara que cuidava dos negócios, que cuidava bem dessa parte mesmo, e não deu outra. Consegui encontrar um post da agência Talent on the Road, repostando o teaser e destacando a participação de Jorge Luis Moreno. E procurando no IMDb, que é bem confiável, ele já aparece acreditado como Horácio mesmo. Outra novidade é a confirmação do ator Manuel Calderón, que viverá o personagem Victor Palacios. Agora, quem é Victor Palacios? Anum. Que anum? Não sei. O pessoal colocou também uma foto de um cartaz indicando uma peça teatral chamada Caras Vemos, Tu Hermana Não Sabemos, ou Rostos Vemos, Sua Irmã Não Sabemos. Título esse bem à la Chespirito, né? Chapolin vemos, cérebro não sabemos. Aristocratas vemos, gatunos não sabemos.
Mendigos vemos, milionários não sabemos. Vagabundos vemos, trabalhos não sabemos. Atores vemos, costumes não sabemos, não é? E vemos ali o Victor Palacios e grande elenco, mas pelos nomes não reconheci ninguém do elenco de Chespirito. Então não sei em qual época isso se passa exatamente e nem quem é o tal Victor Palacios. E isso nos faz pensar em outro ponto. A gente já sabe que a Florinda Mesa não se chamará Florinda Mesa no seriado. Seu nome foi alterado para Margarita Ruiz ou simplesmente Maggie. Só que descobrimos que o próprio Henrique Segoviano também terá outro nome. Conversa! Ronaldo Breme será Mariano Casasola, que é o Henrique mesmo. Também teremos Sebastián Moncayo como Ernesto Figueiras, que não faço a menor ideia quem seja também. Talvez seja só outro nome alterado. E agora, se segure. Tá sentado? Tá sentada? Calmo, calma, relaxado, relaxada? Então, sabe o Carlos Villagrán? Sim, ele. Carlos! Ou principalmente ele. Kiko! Pois é, o Carlos também terá seu nome alterado. Era só o que me faltava. No post oficial do Streaming Max, que foi também postado inclusive pelo próprio grupo Chespirito, vemos Juan Lecanda como Marcos Barragán. E eu achei pelo menos curioso que mantiveram uma sonoridade muito parecida. Carlos, Marcos, Villagrán, Barragán, Carlos Villagrán, Marcos Barragán. É interessante, mas é óbvio, seria muito melhor se não precisassem trocar nome nenhum, né? É claro, a gente sabe que a relação dos dois, do Carlos e do Roberto Gomes Bolanhos, não foi das melhores por muitos anos, mas ainda assim, que estranho é. E eu não tô lembrado onde eu li isso, mas foi alguma página grande dos fãs de Chaves que perguntaram para o Carlos a respeito dos direitos autorais, do seu nome, o que ele achava, se ele tinha sido comunicado, alguma coisa, e ele respondeu basicamente o seguinte: não me procuraram e mesmo se tivessem procurado, eu não teria concedido. O que faz sentido porque quem está encabeçando essa produção são os filhos do Chespirito, principalmente o Roberto Gomes Fernandes. E se você está pensando, mas talvez o Carlos tinha uma relação não muito boa com o Chespirito, talvez com os filhos era mais de boa. Isso aqui foi o que o Carlos falou na coletiva de imprensa que rolou em 2024 no Imagine Land, em João Pessoa. HBO está produzindo uma série biográfica sobre a vida de Chespirito. Como espera ou crê que será representado em pantalla, dado que as imagens difundidas confirmaram a presença de Kiko na obra? Sim, tudo bem. Lo que passou é que Roberto Chespirito Chaves, ele registrou todos os nomes de todos nós. Don Madruga, Kiko, a Chiquinha, tudo. Então ele pode fazer o que ele quiera. Pode fazer a Kiko, pode fazer a outros, mas segundas partes nunca foram buenas. Então a gente não vai gostar disso. Lo vai ser o filho de Roberto Gomes Bolanhos. Então não creio que guste muito porque o filho de Roberto Gomes Bolanhos não é tão inteligente como seu pai. Não é. É 1%. Resumindo o que ele disse, como o registro do personagem Kiko foi feito pelo Roberto Gomes Bolanhos, hoje faz parte do catálogo do grupo Chespirito, eles podem fazer o que quiserem com esse personagem. Agora, usar o nome e a imagem de Carlos Villagrán, o artista mesmo, isso não. E ele ainda fala que as coisas por trás não são boas e que o Roberto Gomes Fernandes tem 1% da inteligência do pai. Malcriado! Bom, seja como for, vamos de palavra-chave porque eu quero saber qual é a sua opinião a respeito dessas trocas de nomes. Você se incomoda bastante ou você consegue levar numa boa? Como você acha que vai ser a experiência ao assistir a série e ver Maggie Ruiz ao invés de Florinda Mesa ou Marcos Barragán ao invés de Carlos Villagrán? Para ser bem sincero, eu acho que vai rolar um grande estranhamento no começo. Nas primeiras vezes que alguém falar esses nomes, eu acho que vai falar, putz, Maggie, velho, não, é Florinda. E com o tempo a gente vai acostumando e vai que vai.
Ah, e também temos mais imagens que foram divulgadas. Olha só que interessante. Dá pra ver a Bruxa do 71, Seu Madruga, Chiquinha e Chaves no pátio da vila. O que mais chama atenção aqui é o disco que o Chaves está segurando. E o figurino errado da bruxa, que só passaria a usar esse chapéu rosa na década seguinte, já que se trata de um recorte do fim dos anos 70. Mas beleza, a gente perdoa. Digo isso porque o figurino da Chiquinha é perfeito do fim da década. E é claro, ainda tem o Seu Madruga por ali, antes da saída dele. Outro ponto é que esse disco, Chespirito e sus canciones, foi lançado no México em 1976. E quando reparamos bem, cara, eu achei isso aqui o máximo. Nitidamente eles refizeram a capa do disco ao invés de só pegarem uma cópia da época mesmo. Tem vários pequenos detalhes e proporções diferentes. Tem uma fonte diferente aqui e ali, tem uma cor diferente, tem detalhezinhos. Eu sou chato, fiquei reparando nesse tipo de coisa. Provavelmente refizeram a capa, dessa vez com a imagem do próprio ator, Pablo Cruz Guerreiro, ali vestido de Chapolin. Que cuidado bacana, de verdade, achei isso muito interessante. E outra novidade também veio na transmissão latina do Oscar, realizada pela TNT. Próximamente descubre Chespirito sin querer queriendo, la serie basada en la vida de Roberto Gómez Bolaños y no se la pierdan en exclusiva solo por Max. Nitidamente se trata da cena que vem logo depois daquele teaser que a gente já assistiu. Vamos colocar os dois na sequência para a gente ter pelo menos uma ideia. Roberto, ¿se puede? Assim, por mais curtinho que seja, já me deixou ainda mais otimista e ainda mais ansioso para ver isso logo na tela. Perceba como o Chespirito tem um adesivo ali em seu peito, em formato de S. E quando a gente vê o material oficial da caminhada realizada lá em 81, em Bogotá, o adesivo também está por ali. Então, assim, esses detalhes tão fiéis, eu acho que ganham nosso coração, né? Você vê que o pessoal reproduziu o adesivo da época. Achei isso muito, muito interessante. E os figurinos também estão bem fiéis. Vamos fazer algumas comparações aqui. O vestido azul da Bruxa do 71, seu chapéu rosa, a Dona Florinda com cabelos escuros e a blusinha marrom, o cap vermelho do Jaiminho, Professor Girafales de terno clássico. Aqui dá para ver muito de longe Godinho, Zinhonho e Chiquinha. Mesmo assim, podemos perceber que os figurinos foram bem fiéis quando foram reproduzidos na série. Nesse vídeo já dá para ver o elenco por outro ângulo. E eu não sei você, mas acho emocionante demais ver essas imagens. Olha que coisa mais linda, a alegria de todo mundo. Não tem um celular ali, todo mundo tá feliz, curtindo o momento. A roupa do Godinez talvez seja uma das mais diferentes dessa fase. O macacão passa a ser azul, tem detalhes nos ombros. E outro detalhe muito legal é que, na década de 70, a Chiquinha ainda não usava franja. Sim, pois é, essa é a verdade. Então, nessa imagem, percebemos que ela foi representada desse jeito mesmo, com Maria Chiquinha e tal. Agora, em 81, ela já estava assim. Tú sabes que no les pasa nada a los gatos si se caen de la azotea. ¿Por qué no? Bueno, se pueden morir, pero nada más. Na caminhada da solidariedade também tinha um penteado parecido e adivinha, dá pra ver que fizeram essa alteração nessa parte da história, deixaram o cabelo dela bem fiel ao período retratado. Enfim, são muitos pequenos detalhes que a gente vai reparando, pontuando, comparando e que eu acho importante trazer para você que tá pensando, meu Deus, isso vai ser uma bomba, meu Deus, eu não sei o que esperar, tal. Pelo jeito, o pessoal está fazendo um trabalho muito interessante. Mas e aí, tem alguma previsão de lançamento da série? Sim! Eu vi por aí um pessoal comentando que deve sair no verão do hemisfério norte, ou seja, no nosso inverno. Mais ou menos entre fim de junho e fim de setembro de 2025. E inclusive o meu amigo Gabriel da página Turma CH, se você não segue Turma CH, vai lá, não perca tempo porque o trabalho do Gabriel é sensacional. Ele fez uma entrevista com a Paulina Gomes, filha do Chespirito, e ela falou um pouco a respeito da obra. Todos los que participamos hemos tenido muchísima atención en los detalles y
creo que va a gustar mucho. Habrá gente que tenga sus puntos de vista encontrados porque tenemos que recordar que es una ficción, no es un documental, es una ficción que se cuenta en torno a su vida privada y obviamente hay cosas que se tienen que contar de manera concreta, resumida, conceptual y ahí es donde entra la ficción. No que nos hayamos inventado muchas cosas, son cosas que son verdad, pero que están contadas desde el punto de vista de un autor, que en este caso somos Roberto, mi hermano y yo. Y la verdad, creo que les va a gustar mucho. Se van a tener que sentar con una caja de Kleenex. Assim, não sei o que você acha, quero ver seu comentário por aí, mas eu tô botando fé cada vez mais que vai ser uma série muito legal. E se você tá pensando, mas a Florinda não processou todo mundo, não falou que não ia ter mais nada, não chegou a rolar processo não. As informações ficaram bem confusas, porque não dá para negar. Não teve processo, mas teve um baita rolo, que eu não vou explicar tudo agora, até porque eu já expliquei isso aqui no canal. Tem vídeo aqui do lado detalhando tudinho, bonitinho, para você saber exatamente tudo o que aconteceu e até mesmo o que vai acontecer. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.